Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo e São Paulo, de alguma forma, é um dos principais, um dos principais polos comerciais e industriais do Brasil. Isso daí não dá a ele um crédito? Não. Por estar governando o Estado, que é uma função política, não quer dizer que ele tenha conhecimento empresarial e industrial. Evidente, qualquer principiante de economia sabe o que eu estou falando. Foi presidente, ou então alguém é filho de um desembargador, então ele é obrigado a entender de direito? Claro que não. Essa osmose não funciona. Não funciona. Não é assim que funciona. Se não tem conhecimento industrial, não tem conhecimento em economia empresarial suficiente, tem noção ele do que é o custo trabalhista, o que é o custo de juros altíssimos para levar adiante uma empresa, uma indústria. Não é assim. Cada um na sua função. O governo Bolsonaro foi formado por um ministério eminentemente técnico. Um bom partido, um grande partido tem que ter todos os segmentos da sociedade. E técnicos são indispensáveis para a formação de qualquer nação no mundo. Professora Maíra, a senhora concorda? Até porque Geraldo Alckmin lidera a pasta, mas ele pode trazer nomes técnicos também para compô-la? Exatamente, assim como ele fez ao longo dos inúmeros mandatos que ele fez à frente do estado mais complexo e mais economicamente pujante do país. Não houve nenhum episódio em que uma eventual escolha de Geraldo Alckmin tenha sido objeto de crítica por parte dos setores industriais. Eu achei interessante essa questão dos cargos, né? Porque a escolha do Alckmin, em última instância, economiza cargo, né? Já que ele está acumulando 2. Outra coisa que eu acho importante salientar é nessas indicações ministeriais, né? Por que escolher um conjunto de ministros é tão importante e tão difícil? Talvez tão ou mais do que obter votos, né? E conquistar uma base eleitoral. Porque na composição ministerial é necessário você alinhavar, incluir as diferentes forças políticas que compõem o cenário brasileiro, né? O governo que está se formando se pressupõe um governo pluralista, né? Defende essa ideia de democracia como um espaço de pluralidade. Então, não pode aparentar um governo monolítico, seja em termos, né, político-partidários, seja em termos sociais. E aí eu chamo a atenção para indicações de hoje que contemplam um conjunto de representantes de movimentos sociais, né, de parcelas significativas da sociedade civil, seja em termos de movimento social, seja em termos da academia, da ciência, que estão compondo um ministério que é complexo, mas que representa a complexidade da sociedade brasileira. E aí também chamo a atenção para o número que temos agora de quase 30% dos ministros indicados do sexo feminino. Isso marca uma inflexão com o que a gente tinha no governo anterior, essa preocupação com a representatividade de segmentos e setores diferentes da população brasileira. Bom, professor Antônio Flávio Testa, ainda sobre a pasta de Indústria e Comércio, como foi bem lembrado também pela professora, o economista, filho de José Alencar, Josué Gomes, ele declinou, né, do convite feito pelo presidente Lula, ele que é do meio empresarial, na verdade. Isso demonstra uma fragilidade, professor, da relação entre Lula e empresários? Nesse ponto, eu acho que o deputado tem razão, porque Lula não conseguiu trazer para o seu ministério inicial um nome representativo, né, desse setor empresarial e industrial que sofre tanto no Brasil. Mas a gente tem que lembrar que o Lula ele tem essa estratégia de trazer o seu vice-presidente, já fez isso outras vezes, para ocupar um espaço circunstancial. Então, é muito provável que o Geraldo Alckmin assumirá esse ministério temporariamente. Vai depender de muitas articulações. Até porque ele tem sofrido, o governo Lula tem sofrido uma pressão muito grande no Congresso, e ele tem que trazer o apoio, por exemplo, dos republicanos, já que o seu presidente, o ex-ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira, já reivindicou a volta desse ministério para o seu partido. Então, veja, é um jogo que
precisa ser mais definido ainda e nós temos que ver como é que os 100 primeiros dias do governo Lula vão se desenvolver, né? Muito provavelmente haverá defecções de um lado, de outro, outras movimentações e farão uma nova correlação de forças. E nós nem sabemos ainda se, de fato, esse governo Lula será possível, né? Tem muita coisa ainda pendente. Lula está, na verdade, querendo governar, colocando esses nomes. Alguns nomes são muitíssimos conhecidos pelos seus escândalos, respondem a processo, são experientes naquele toma lá da cá, na velha política, nesse jogo fisiológico. Então, se você olhar nessa composição do seu ministério inicial, ele não tem tanta essa diversidade, ele tem muito mais fisiologia do que pluralidade. E os nomes não são tão representativos assim da sociedade brasileira. São, sim, resultado de uma negociação interna dos partidos que compuseram a base do governo eleito Lula. Não sei se isso vai se definir pela competência, pelo gênero, pela idade, pela coloração racial, ninguém sabe. Vamos esperar para ver de que forma esse governo vai se posicionar em relação às grandes questões sociais, políticas e econômicas que envolverão um processo decisório extremamente complexo, difícil. Isso que o Lula falou, que o deputado realmente colocou 2 vezes, de que é mais fácil ele ganhar a eleição do que ele montar um ministério, está aí o resultado. Né? Então, vamos ver como é que os 100 primeiros dias irão se transcorrer. Deputado federal Bibo Nunes, me chamou muito a atenção na primeira resposta do senhor um ponto, que o senhor diz que se Lula, né, de fato, assumir a presidência, por que o senhor acha que Lula não subirá a rampa? Baseado em quê? Não, eu não acho. É que muitas pessoas acham. Eu estou respeitando as pessoas que acreditam, não que eu ache, entende? Muitas pessoas, os quartéis estão aí com milhões de pessoas na frente não acreditando. É o direito deles acreditarem, não é isso? Agora, parabéns pelas palavras do professor Antônio Flávio, muito bem colocadas, e salientando, inclusive, da possibilidade do Alckmin ser temporário. Nem assumiu e já está sendo visto como temporário. Por quê? Quando o professor analisa desta forma, porque vê que não tem sentido. Por que os empresários não entram num governo socialista, um governo de esquerda? Porque o empresário, para a esquerda, para o socialista, para o comunista, ele é um explorador de trabalhadores. Eles querem acabar com patrões. Mas quem vai dar emprego senão os patrões? É um fanatismo, não tem fundamento, mas o empresariado sabe que a esquerda, o PT, PCdoB, eles são contra o empresário, não se sentem bem e eles querem trabalhar. Quem leva essa nação à frente são os empresários profissionais que pagam seus impostos, porque a esquerda, quem está trabalhando no Estado, não gera impostos para alavancar o país. Quem trabalha no Estado recebe de dinheiro que empresários, profissionais liberais, comerciantes mandam de impostos. Então, a esquerda, quem na esquerda? Nem 5% dos membros da esquerda já assinaram uma carteira de trabalho. Esquerda não tem empreendedor. Esquerda não tem empresário. Essa é a verdade. Quem vai contestar isso? Que a esquerda odeia o empresário. Eles querem apenas um Estado grande para se beneficiarem das famosas bocas e tetas. E a Petrobras está aí. Quem vai comandar a Petrobras que estão anunciando aí? O senhor Jean Paul, deve ser francês, ou no mínimo descendente francês com esse nome. Jean Paul, que é um senador que não tem conhecimento algum na área. Então, é mais um fisiologismo partidário, colocando um político numa empresa como a Petrobras, que já foi massacrada pelo petrolão, pessoas ganhando salários milionários de 100, 150 mil reais, sem a menor competência. Isso nós acabamos no governo Bolsonaro e está voltando. Por isso que as pessoas estão desesperadas em frente aos quartéis, porque sabem o que pode vir com esse governo. É lamentável. Eu faço oposição, mas não sou daquela oposição contra tudo e a favor de nada. Não sou da oposição, quanto pior, melhor. Eu quero o melhor para o Brasil. Se tiver proposta boa, eu vou apoiar. Se é para o bem do Brasil. Porque o governo de esquerda,
Era tanta roubalheira, que roubavam o Brasil de dia e ele crescia de noite. No governo Bolsonaro, ele crescia de dia, de noite e de madrugada. E, infelizmente, vamos encarar agora esses governos, esse período aí fatídico que vem pela frente, mas vamos enfrentar, temos que lutar, temos que acreditar, e o bem sempre vence o mal. Se o bem não vencer o mal, não tem razão de estarmos aqui. Deputado,